Retornando, né, a gente vai ver agora umas fórmulas matemáticas. Essas fórmulas matemáticas, né, são utilizadas, né, para a gente entender o processo de umidificação. No processo de umidificação, ocorre, né? Algumas fórmulas matemáticas são utilizadas na umidificação. Essas fórmulas, né, são utilizadas para a gente conseguir, né, entender como que funciona, né, o processo, né, interno. É uma transformação, né, que ocorre adiabática, tá? Por mais que ocorre troca térmica, o processo tem que ser adiabático, porque se não for adiabático, e se ele tiver, né, transferência de calor para o meio exterior, não vai ter uma boa, né, umidificação dessa água, não vai ter, né? A gente está falando só de torre de umidificação, mas o processo de umidificação utiliza também, gente, nebulizadores. Então, nas próximas aulas, né, eu vou também falar sobre câmaras de nebulização para vocês também. Tá? Tá. A primeira fórmula matemática que a gente utiliza, todo mundo conseguindo ver o slide, né? Tô. É essa da umidade absoluta. Essa fórmula matemática da umidade absoluta, a gente pode encontrar nesse valor tanto lá no gráfico psicométrico, né? Quanto também utilizando fórmulas matemáticas. Basta eu saber, né, da massa do vapor, né, de água, que é utilizado muito em gramas, tá? Por unidade de volume. Esse volume, né, é metro cúbico. Naquele gráfico psicométrico lá, a unidade lá da umidade absoluta, ela estava por quilograma de vapor por quilograma de ar seco, que depois você pode converter. Mas nesse exemplo aqui dessa fórmula matemática é dada, né, em grama por metro cúbico. Esse MV aqui, ó, é a massa, né, que a gente tem de vapor de água, tá? Vou voltar aqui porque eu acho que saiu do slide. Esse cálculo da umidade absoluta do ar, gente, ela pode sofrer, né, várias variações na pressão, na temperatura, né? Pode alterar aquele volume. Tais variações podem alterar, né, a umidade absoluta sem que o vapor de água seja adicionado ou removido. Quando a gente vai para essa segunda fórmula matemática aqui, a gente trabalha, né, com esse MV aqui vai ser a quantidade de vapor de água, ela pode ser dada também em quilogramas, tá? Contida numa certa vazão de ar seco. Então, aqui, ó, uma certa, né, massa também de ar seco. Então, esse ar S aqui significa ar seco. A razão, né, dessa mistura também, né, a gente tem a umidade absoluta, a gente vai trabalhar com a massa do vapor de água dividido, né, pela massa, né, de ar seco. Vou dar um exemplo aqui para vocês, está até lá no portal já esse exercício. Então, aqui, ó. Essa primeira questão aqui, ó. A tabela a seguir apresenta alguns valores, né, da pressão de saturação do vapor de água atmosférico para cada temperatura. Então, né, a gente vai ter aqui, ó, a pressão de saturação dada em milímetros de mercúrio, desse vapor de água, né? A temperatura em graus Celsius, eu vou ter de 0 a 60 graus. Essa pressão de saturação vai desde 4,58 a 149. É uma tabela, né? E me pede no enunciado. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês conseguirem. Então, aqui, ó. E pede
numa certa massa de ar atmosférico, a 20 graus Celsius, a pressão parcial no vapor de água é de 10 milímetros de mercúrio. Nessas condições, calcular a umidade relativa em porcentagem e a umidade absoluta em gramas por metro cúbico. E está te perguntando, né, qual que é o valor da umidade absoluta e da umidade relativa. Então, a gente vai utilizar, né, aplicar aquela fórmula, né, matemática que a gente acabou, né, de ver anteriormente. Vou abrir aqui novamente, né, o Word para me conseguir mostrar para vocês. Então, aqui, ó. No exemplo lá, ele me deu, né? Pediu para mim calcular a umidade absoluta, que é dada. Vou aumentar aqui essa letra aqui, para vocês conseguirem, né, acompanhar. Ele me deu, né? Pediu para mim calcular a umidade, né, absoluta, que a gente sabe que é dada, né, pela massa daquele vapor de água, dividido, né, pelo volume, tá? Então, nesse caso aí, a gente não tem, né, esses dois valores. Só pegar aqui na impressa para mostrar para vocês. Então, ele me pediu, né, para mim calcular a umidade absoluta e a umidade relativa. A fórmula matemática da umidade relativa, ela é dada por a pressão, tá? Essa pressão, ela é dada por pressão parcial de pressão de vapor, vou colocar aqui entre parênteses, pressão de vapor, tá? Diminuir um pouco aqui. Pressão de vapor. Sob a pressão saturada? Essa pressão é de vapor. Pode ser chamada de pressão de vapor, né? Pressão de vapor ou pressão parcial, dividida. Oi? Pela pressão saturada. Dividido pela pressão saturada? PM, que é, né, a pressão de saturação. Pressão de saturação do vapor. O vapor. Então, aqui, ó. Dá para me calcular a umidade relativa? Dá. Por quê? Ele me deu lá no enunciado, voltando lá, né? No enunciado lá para vocês acompanhar. Então, aqui, ó. Aqui eu vou ter, né? O PM, né? Ele falou que numa pressão parcial no vapor de água é 10, né, milímetros de mercúrio. Então, eu vou ter, né, 10, que é o PA lá, daquela fórmula matemática, tá? Já tenho 10. E falou que nessas condições, calcular a umidade, né, relativa. O PM, eu vou ter, né, que é a minha pressão de saturação de vapor, que é o PM, e tá falando aqui, ó, que é a 20 graus Celsius. Se é a 20 graus Celsius, na tabela aqui eu vou ter, né, uma pressão de saturação de 17,50. Então, basta, né, eu dividir. Voltando. 0,57. Isso. Voltando lá, né, na umidade aqui, né, umidade relativa. Eu vou conseguir, então, pegar, né, 10 e dividir, né, por
17,50, tá? Esse 17,50 está dado tudo em milímetros de mercúrio e também a pressão parcial no vapor de água, milímetros de mercúrio também. Então, não preciso converter as unidades. Estou trabalhando com a mesma unidade. Se tivesse unidades diferentes, eu teria que converter? Sim. Né? Sempre trabalhar com a mesma unidade. Se eu pegar, dividir 10 por 17,50, vou achar 0,57. 57. Se eu quero, né, em porcentagem, basta, né, multiplicar por 100 ou 57, né, por cento, tá? Então, a umidade, né, relativa eu consigo achar através dos dados do enunciado. Agora, gente, ele pediu também para mim calcular lá no enunciado, voltando lá, né, mais uma vez. Ele pediu aqui, ó, a umidade relativa, eu já achei em porcentagem, que deu 57%, e pediu também para mim achar a umidade absoluta em gramas por metro cúbico. Ele ainda quer nessa unidade ainda, gramas por metro cúbico. E naquela fórmula matemática que a gente viu, ela é massa sobre, né, dividido pelo volume. Nesse caso, eu eles não informaram, né, nenhum dado, né? Então, como que eu vou fazer? Mas, lembrando, né, que a gente está trabalhando, né, com soluções, né? Um gás, a gente considera ele como um gás ideal, ou se a gente estiver trabalhando com soluções, a gente considera essa solução como ideal, a gente pode utilizar, né, a fórmula matemática PV é igual NRT. RT. Tá. Eu consigo utilizar ela? Consigo. Por quê? Eu tenho, né, a minha pressão, tá? Essa minha pressão, ela é parcial, né? Eu tenho a pressão parcial no vapor de água, então eu vou ter, né, o meu PA, então, ela vai ser igual a 10, tá? Milímetros, né, de mercúrio. Então, já tem a pressão. O meu R, vou utilizar ele, né, a constante dos gases, né, ideais, eu vou utilizar o 0,082, tá? Vou utilizar a pressão em ATM, vezes por litro, tá? Vezes Kelvin. Vou transformar, então, aquela temperatura, né, para Kelvin e mol, tá? Tem aqui alguma pergunta, alguma coisa que não está entendendo? Eu vou considerar como um mol. Porque se eu for trabalhar com massa, né, eu tenho que achar ou a massa ou o número de mols, concorda? Então, se eu utilizar essa constante aqui, ó, eu vou ter que passar, né, milímetro de mercúrio para ATM. Como que eu faço isso? Né? Basta dividir por 760. 760, né? E eu consigo, né, obter em ATM. Se eu pegar 10 e dividir por 760, eu vou obter 0,013 ATM. Tem uns foguetes aí. Não é meu, não. É daqui. Então, aqui, ó. A minha pressão eu tenho. Eu vou converter para ATM. Aliás, eu já converti para ATM. Por quê? Porque eu vou usar essa constante dos gases ideais. Então, a minha temperatura, eu também vou ter que converter? Vou. Por quê? 293. A minha temperatura vai ser, né, 20 graus Celsius, né? Isso. Grau Celsius. Se eu utilizar aquela fórmula matemática, temperatura em Kelvin, grau Celsius, uma fórmula matemática, mais 273,
né? Se eu agora substituir aqui na temperatura graus Celsius, eu vou ter que somar com 273, eu vou obter, então, minha temperatura de trabalho, 293 Kelvin. Tá? Tranquilo até aí? Ok. Tá. Vou fazendo passo a passo para vocês conseguirem acompanhar. Tá? Então, eu já tenho a pressão parcial, já tenho a constante e já tenho, né, a temperatura. Falta o volume. Eu tenho o volume, não foi informado. Então, se eu agora, né, gente, fazer substituição matemática, eu sei que número de mols é o quê? Número de mols, a gente sabe, né, que é igual a massa, né, dividido pela massa molar ou massa molecular, né? Então, eu tenho, né, essas duas, né, fórmulas matemáticas aqui, que eu posso fazer substituições matemáticas e conseguir, né, achar, né, uma forma de eu depois utilizar para me achar a minha umidade absoluta. Tá. Então, até agora, né, tem só pressão, constante e a temperatura. Se eu pegar agora e fazer, né, a substituição na massa aqui, ó, você concorda que a substituição na massa vai ser número de mols vezes a massa molecular? Porque aqui a massa está no numerador. Se eu isolar ela para o primeiro membro, eu pego o número de mols e divido pela massa molecular. Sim. Né? Ok. Tá. Aí, se eu isolar a massa, eu vou ter o número de mols, né, multiplicado a minha massa molecular. Então, se eu pegar, né, essa substituição de M aqui, ó, vou dar um espaço aqui, só para vocês entenderem. Tá. Então, né, o que eu vou ter? Eu vou ter que a umidade, então, né, absoluta, ela vai ser igual, né, a massa dividido, né, pelo, né, vou colocar minúsculo, massa, senão vai confundir lá com massa molar, dividido, né, pelo volume. Tá. Se eu for fazer uma substituição matemática em massa, eu vou ter que é o número de mols, né, multiplicado pela massa molecular, dividido pelo volume. Se vocês quiserem, né, e fazendo essa substituição aí para vocês verem quem vai estar no numerador, quem vai estar no denominador, aí fica mais fácil se vocês ir acompanhando, tá? Agora, o volume, né? Como que eu posso substituir, né, esse volume? O volume, você concorda comigo? Se eu pegar, né, volume, seria nRT dividido pela pressão? Né? nRT dividido pela pressão. Tá. Então, como que vai ficar, né, essa expressão aqui, ó, umidade absoluta, né? Ela vai ser igual, né? Se eu pegar agora, né? Por enquanto aqui, ó, eu só substituir a massa. A massa, né, vai ser número de mols dividido pela massa, né, molecular dividido pelo volume. Agora, se eu pegar, né, o que é, né, número de mols aqui em cima? Vou voltar lá só para vocês verem. Se eu deixar isolado o número de mols, eu vou ter que número de mols vai ser PV dividido, né, por RT, tá? Então, se eu volto aqui, já substituí a massa e vou substituir agora N, que é o número de mols, eu vou obter que é PV dividido por RT, tá? Continua, né? Multiplicando a massa molar. E isso tudo, gente, isso tudo, né? É dividido pelo volume, tá?
Não sei se vocês vão lembrar lá daquela regra da matemática. Se eu pegar, né? Eu vou ter aqui, ó. Vou pegar o mouse para vocês verem. O PV dividido por RT vai ser o meu multiplicado pela massa molecular, vai ser meu numerador, né? Dividido pelo meu denominador. Esse denominador aqui, ele está na forma de fração também. Então, seria, né, um 1 debaixo, né, desse volume, se eu for seguir aquela regra da matemática. Inverte. Se eu inverter ele, eu passo ele multiplicando, concorda? Sim. Passando ele multiplicando, eu consigo cortar o volume do numerador e o volume do denominador. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Pra vocês entenderem. PV, tá? Dividido. Não estou conseguindo colocar embaixo, não, mas é dividido por RT, tá? Que multiplica a massa molar, tá? Vezes 1, que divide por V. Porque seria, né, o denominador, né, que seria 1 aqui. Só estou fazendo assim, só para vocês entenderem. Agora, se eu fizer isso, eu consigo cortar, né? Ao mouse aqui, para vocês verem. Eu consigo cortar volume com volume. Cortando volume com volume, prontinho. Já tenho todos os dados que eu preciso. Umidade, então, a minha absoluta, né? Ela vai ser igual à minha pressão, que eu já tenho, multiplicada pela minha massa molecular, dividido, né, por RT. Agora, tem todos os dados que eu preciso. Lembrando que, se eu estou trabalhando com massa de vapor de água, qual que é a massa molecular da água? 18 gramas por mol, tá? Então, se eu estou trabalhando, né, com pressão de vapor de água, a massa molecular, né, da água é 18 gramas por mol. Lá na tabela periódica, né, olho, né, a massa atômica tanto do hidrogênio quanto do oxigênio e consigo achar, então, a minha massa molecular. Tem agora todos os dados para me julgar aqui, né, na fórmula matemática. A pressão eu tenho, já converti ela para TM, então eu vou usar 0,013 atm, tá? Que multiplica 18 gramas por mol, né? Isso tudo é dividido, né, pela minha constante, que é 0,082, tá? Que multiplica pela temperatura, que é 293 Kelvin. Então, agora, eu vou ter aqui, ó, aqui vai ser em Kelvin, aqui, né, a gente estava trabalhando com ATM, né, vezes litro, vezes Kelvin, vezes litro, vezes Kelvin, vezes mol, tá? Então, vou minimizar. Então, aqui, ó, eu já vou agora, né, já tem todos os dados que eu preciso. Se eu pegar agora e pegar a multiplicação de 0,013 vezes 18, dividir por a multiplicação de 0,082 vezes 293, aí o que eu vou fazer? A TM eu vou cortar com a TM, lembrando que essa parte aqui, ó, ela vai estar, né, no meu numerador, e essa parte aqui vai estar no meu denominador. Isso. Estando, né, assim, eu consigo, né, cortar ATM com ATM, né, mol com mol. Kelvin com Kelvin. Sobrando grama por litro. Então, quando eu obter aqui o meu resultado final, eu vou ter umidade absoluta, né,
vou obter 0,098 gramas. Vou converter já de uma vez, gente, para centímetro cúbico, tá? Mas, porque está em litro, tem que pedir centímetro, tá? Seria essa a resposta. Então, ou seja, eu utilizei, né, várias fórmulas matemáticas, desde a umidade absoluta, tá? Desde a umidade absoluta. Não tinha, né, no início, nem massa, nem volume. Fiz várias substituições matemáticas aqui, utilizando fórmulas matemáticas já conhecidas, como a PV igual a nRT, o número de massa, massa sobre massa molar. Fiz algumas conversões para trabalhar com unidade e achei, então, a umidade absoluta. Até aqui, alguma coisa que eu falei? Tá picando o som. Eu acho que tem alguém que está com o áudio ligado, aí tem alguém falando, não? O meu tá mutado, então é do William. O meu tá mutado. O meu também tá. Tá? Então, aqui, ó. Aí eu já achei, então, a umidade relativa, que foi 57%. Achei a umidade, né, absoluta, tô te pedindo em gramas por metro cúbico, tá? Eu já converti grama por litro para grama por centímetro cúbico. Então, por isso que deu aquele valor de 0,0098 gramas por centímetro cúbico. E agora, né, mais um exemplo aqui para a gente, né, verificar se realmente a gente está conseguindo entender. Eu vou ter aqui agora esse gráfico, tá? Então, aqui, ó. Voltando mais acima aqui, ó. Um recipiente metálico possui a superfície externa brilhante e polida. Encontra-se no ambiente a 20 graus Celsius. Resfriando-se o recipiente, notamos que uma temperatura de 10 graus Celsius formam-se gotículas de água na superfície polida. Então, essa temperatura é a temperatura de orvalho, tornando-a embaçada. Lembra da que a gente falou em aula, né? A temperatura do ponto de orvalho. Observando-se que o gráfico a seguir da pressão de saturação do vapor da água, em função da temperatura, concluímos que o ponto de orvalho e a umidade relativa do ar nas condições descritas são respectivamente. Então, a gente tem esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico, ele mostra, né, no meu eixo X, as temperaturas em graus Celsius. No eixo Y, eles vão mostrar, né, as pressões de saturação daquele vapor em milímetros de mercúrio. Então, aí está me perguntando, né, o enunciado. Está me perguntando, né, qual que é a temperatura do ponto de orvalho e a umidade relativa do ar. Nesse caso, não preciso nem fazer nenhum cálculo, né, para saber a temperatura do ponto de orvalho. Por quê? O próprio enunciado fala que, ó, resfriando-se o recipiente, notamos que uma temperatura de 10 graus Celsius formou-se gotículas de água na superfície polida, tornando-se embaçada. Então, essa temperatura, né, é a temperatura do ponto de orvalho. Então, eu já sei que a minha temperatura do ponto de orvalho é 10. Nessa temperatura de 10 graus Celsius, eu tenho, né, uma pressão de saturação em torno de 8, né, uma pressão de vapor aqui em torno de 8,94 milímetros de mercúrio, tá? Então, pediu para me calcular, então, a umidade relativa. Então, eu vou utilizar, né, aquela mesma fórmula matemática, que seria, né,
a umidade relativa, que é igual à pressão de vapor, dividido pela pressão de saturação. Lembrando que, se o ponto de orvalho é 10, a temperatura, né, de trabalho aqui foi 20, voltando aqui, enunciado, foi 20. Então, nessa temperatura de 20, eu tenho, né, uma pressão de saturação aqui, ó, 17,5 milímetros de mercúrio. Então, esse exercício é bem tranquilo, né? Basta você simplesmente, né, procurar esses dados no gráfico. Mas pediu para mim calcular a umidade relativa. Então, o que eu vou fazer? Voltando lá, né, no Word, eu vou ter que a minha umidade relativa, ela vai ser, né, igual à pressão de ar dividido, né, pela PM, que nada mais é, né, do que a pressão de vapor dividido pela pressão de saturação. De acordo, né, com o enunciado e de acordo também com o gráfico, né, a temperatura do ponto de orvalho vai ser 10 graus Celsius, então eu tenho uma pressão de vapor a 10 graus Celsius, olhando lá no gráfico, de 8,94 milímetros de mercúrio, dividido pela pressão de saturação, que foi numa temperatura de 20 graus Celsius, lá no gráfico eu obtive 17,5 milímetros de mercúrio. Fazendo, né, essa divisão, eu consigo achar 0,51% ou 51, né, porcentagem. Aqui posso trabalhar, né, tanto com números decimais ou em porcentagem. Então, nesse exemplo, né, a resposta, então, seria 10 graus Letra Celsius B, né? e 51%. Isso mesmo, letra B. Até a temperatura do ponto de orvalho, gente, é aquela onde ocorre, né, a formação de gotículas. Então, o próprio enunciado já me informou isso. Então, às vezes, o próprio enunciado ele já te dá dicas, né? Aquele gráfico, às vezes, ele não está ali à toa, ele está ali de uma forma para você interpretar ele, tá? Então, assim, meu trabalho, né? Eu iniciei com 10 graus Celsius, ponto de orvalho, e saturou a 20 graus Celsius. Se saturou a 20 graus Celsius, eu vou ter aqui uma pressão de saturação 17,5. Se eu tenho, né, uma temperatura do ponto de orvalho de 10 graus Celsius, eu vou ter aqui uma pressão de vapor dessa água, né, a 8,94. Tá? Dividindo 8,94 por 17,5, eu encontrei 51%. Tranquilo até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, Ok, Simone. Tá. Então, assim, a gente tem, né, algumas fórmulas matemáticas que a gente pode utilizar ela, né, para achar alguma informação, ou a gente faz um simples cálculo, ou utiliza aquele gráfico psicométrico. Simone, esse W significa o quê? Oi? Esse W significa o quê? Seria a umidade, né, absoluta aqui, ou então pode ser chamado de razão de mistura. Aí eu coloquei esse W porque tá nos livros, né, de operações unitárias, mas nada mais é do que a umidade, né, absoluta. Tá. Umidade absoluta. Ok. Tá? Ou também chamado de razão de mistura, tá? Então, aqui, ó, quando a gente tem
né? Posso substituir, igual a gente fez, né? Substituição matemática naquele exercício anterior, né? A gente substituiu a massa pelo número de mols, né? E a massa molecular. A mesma coisa eu posso fazer aqui? Posso. Por exemplo, aqui, né? A razão da mistura, ou então chamada também de umidade absoluta, é a massa, né, do vapor de água dividido pela massa do ar seco. Tudo, né, em quilogramas. Agora, se eu pegar esse próximo slide aqui, se eu fazer uma substituição, né, na massa e o volume, eu consigo, né, obter essa segunda, né, fórmula matemática, onde que eu vou trabalhar, né, com os pesos moleculares. Os pesos moleculares são fáceis de achar? São, porque eu estou trabalhando com água, né, e ar. Eu tenho que saber a composição desse ar para me saber, né, o peso molecular dele. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, que minha umidade absoluta, ela vai ser igual ao peso molecular, né, do vapor, multiplicado, né, a pressão parcial desse vapor, dividido, né, pelo peso molecular ou massa molecular, né, do meu ar, que multiplica, né, pela pressão parcial, né, desse ar na mistura. Lembrando, né, que tudo obedece, gente, à lei de Dalton, à lei dos gases ideais, à lei de Howard. Então, por exemplo, se eu não tiver, né, um certo valor, eu posso substituir por outro, tá? Nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo dessa fórmula matemática, a gente vai trabalhar, né, com a pressão do vapor mais a pressão daquele ar, o vapor de água mais a pressão do ar, eu tenho a pressão total internamente, né, durante essa umidificação. Se eu pegar, então, o cálculo da umidade do ar, eu posso trabalhar também com as temperaturas de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido da mistura, né? Basta eu, né, utilizar essa fórmula matemática. Qual que é, né, essa fórmula matemática que ela me diz? Eu tenho a umidade, tá? Ela pode, esse WS aqui, ele vai ser a minha umidade de saturação. Essa umidade de saturação, ela tem que ser adiabática do ar, tá? Relacionada à temperatura de bulbo úmido. Vou subtrair, né,